Olá, seja muito bem-vindo ao canal Forense. Aqui quem está falando com você é o Antônio. Neste vídeo nós falaremos sobre o artigo 3º da Constituição Federal. E o artigo 3º, seu caput, ele diz o seguinte: artigo 3º. Constituem-se objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Pois bem, antes de começarmos, eu tenho que alertar que este artigo aqui ele é muito parecido com o artigo 1º. A diferença entre eles é que o artigo 1º ele fala sobre os fundamentos, ou seja, as bases, o alicerce onde está plantado o Brasil, enquanto aqui o artigo 3º ele fala dos objetivos, ou seja, das promessas que o parlamentar constituinte lá de 1988 projetou para o Brasil do futuro, tá certo? Então aqui nós temos os objetivos. Então vamos começar. O inciso 1º, preste atenção, ele diz o seguinte: um dos objetivos do Brasil é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Como eu disse, esse artigo que ele lembra muito o artigo 1º. E como é que nós vamos construir uma sociedade livre, justa e solidária? Isso aqui nos lembra o quê? Lembra o inciso 4º do artigo 1º. O inciso 4º fala sobre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Pois para construir uma sociedade livre, justa e solidária, a gente tem que construir essa sociedade baseado no trabalho, baseado na educação. E dessa forma, esse inciso também nos lembra o seguinte, nos lembra o inciso 2º do artigo 1º. O inciso 2º fala sobre a cidadania. Só dessa forma, nós vamos construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2º fala garantir o desenvolvimento nacional. Aqui também nos lembra o inciso 4º do artigo 1º, que diz os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. De outra forma, como vamos garantir o desenvolvimento do Brasil, o desenvolvimento nacional, se não for a partir da força do trabalho e a partir da educação do brasileiro? O inciso 3º aqui, ele diz que outro dos objetivos do Brasil é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, nos lembra novamente o inciso 2º do artigo 1º, a cidadania. Também vai nos lembrar o inciso 3º, que fala sobre a dignidade da pessoa humana. Pois erradicar a pobreza é sair da miséria. Aqui não é ficar rico, é ter condições mínimas para a pessoa viver com dignidade. Então, obviamente, lembra o inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. E também vai nos lembrar o artigo 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Como vamos erradicar a pobreza se não através do trabalho, através da educação? Outra coisa, vocês estão se dando conta que tanto o inciso 1º quanto o inciso 2º e agora o inciso 3º, todos falam sobre o trabalho. E o inciso 4º, o último objetivo do nosso país, a última das promessas feitas pelo parlamentar de 88, que é a seguinte: promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Percebeu que esse inciso é muito parecido com o inciso anterior? E esse inciso especificamente ele fala do que? Do respeito. Isso mesmo, do respeito entre uma e outra pessoa dentro do nosso país. Respeito, não devemos ter preconceito de
sexo, de raça, de cor, enfim, se a pessoa tem deficiência ou não. E tudo isso lembra o inciso terceiro, a dignidade da pessoa humana, e o inciso segundo, também do artigo 1º, a cidadania. Se a gente não viver num país onde as pessoas umas respeitam as outras, nós vamos viver aonde? Nós vamos viver no Brasil atual. Tudo que eu acabei de mostrar para vocês era a teoria lá de 1988. Se nós seguíssemos esse artigo 3º, com certeza nós não estaríamos vivendo no Brasil atual. Nós estaríamos vivendo num país muito melhor. Mas, infelizmente, por N motivos, esse artigo aqui, ele não é cumprido em nada. A única serventia desse artigo aqui é a seguinte: é eliminar candidatos à vaga de concursos, porque as bancas, enfim, aqueles que aplicam as provas, eles costumam misturar tudo isso, eles costumam misturar artigo 1º com artigo 4º, um inciso daqui eles transferem para lá e vice-versa. Essa é a única função desse artigo, por tudo que eu já estudei sobre direito. Não tem outra finalidade. Por quê? Construir uma sociedade livre, justa e solidária não é um objetivo de uma nação democrática? Se for diferente disso, qual é o regime que a gente está vivendo? Num regime de exceção. Então é uma coisa lógica. Então não tem muito o que discutir aqui, a não ser o fato de que, infelizmente, se esse artigo 3º fosse realmente cumprido, nós viveríamos num país muito melhor. Mas, infelizmente, nós vivemos no Brasil que não está na Constituição. A gente vive num país fora da Constituição, a gente vive num país real, que infelizmente é bem diferente do que está aqui. Mas, dito isto, só tenho a agradecer e agora pedir o seu like, o seu compartilhamento, curtir o vídeo e quem sabe até se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!